Pronto. Então, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar habitando em nosso coração nessa manhã mais uma vez, que nos reunimos aqui para estudar esse assunto, um assunto delicado, como eu tenho dito, mas de importância. Irmãos, sinceramente, eu não queria estar apresentando sobre isso. Meu desejo era que nós nos atentássemos, nos apegássemos à palavra, né, e à verdade, que não houvesse necessidade de nós dedicarmos um fim de semana para falar dos enganos. Mas é necessário, nós vimos durante esses 3 dias a necessidade de abordarmos esse tema da apostasia ômega. E durante esses dias nós compreendemos um pouco do que ela se trata, né? Ontem, no primeiro dia, vimos a relação dela com a apostasia alfa. Então, por isso, ontem nós nos debruçamos a estudar a alfa, o que ela se tratava, que era o panteísmo, né? A sua base, as suas teorias, o que Kellogg apresentou sobre isso, para que hoje nós possamos vislumbrar um pouco dos seus resultados, de como ela tem se apresentado hoje, né? Então, a apostasia ômega desvendada. Antes da gente dar prosseguimento, eu peço mais uma vez, irmãos, que nós curvemos nossas frontes e façamos uma oração. Senhor Deus e Pai, chegamos a Ti com confiança ao Teu trono, não porque haja mérito em nós, Senhor. Pelo contrário, reconhecemos nossa pequenez, nossa fragilidade mental e humana em virtude do pecado. Mas reconhecemos e cremos na Tua capacidade, no Teu poder e no Teu amor, para agora, Senhor, com o Teu auxílio, discernirmos entre o bem e o mal, entre o certo, a verdade e o erro, Senhor, que infelizmente tem penetrado em nossas fileiras. Ó Senhor, esse intuito dessa mensagem não é condenar, o Senhor sabe. Amamos o Teu povo e o Senhor, com amor ainda maior, nos ama e apresentou essas advertências a nós. Que o nosso coração agora possa ser aberto ao Espírito Santo, possa ser aberto à Tua operação de nos disciplinar, porque sabemos que o Senhor disciplina e corrige todos quanto o Senhor ama. E reconhecendo esse Teu amor, e que possamos abrir o coração a Ti, para que o Senhor fale aquilo que necessitamos e quebrante o nosso ser para a exaltação do Teu nome e para a nossa salvação individual. Pedimos mais uma vez que o Espírito Santo fale e que todo humano aqui se cale, Senhor, e que somente possamos ouvir a Tua voz clara através dos textos que iremos apresentar, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória. Amém. Então, nós percebemos que do que o panteísmo se trata, nós não vamos nos aprofundar, né, vamos dizer assim, repetir o que nós falamos ontem, em virtude de muitas coisas que precisamos ver hoje, mas nós sabemos que o panteísmo é uma distorção do conhecimento de Deus. Vamos abrir em Romanos e ver o que o Senhor nos fala a respeito disso. Romanos 11, capítulo 11, versículo 33, e depois o 36. Diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aqui deixa claro, irmãos, a profundidade do conhecimento de Deus, e são insondáveis, ou seja, muitas coisas nós não temos acesso, não entenderemos. Precisamos aceitar isso como verdade. Vamos ler o 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, irmão, quando compreendemos a grandeza de Deus e de que não temos capacidade de sondar todo o conhecimento sobre Deus, apenas aceitar aquilo que a nós é revelado, nossa tendência é exaltar
é adorar esse Deus. Vimos ontem que o engano do panteísmo e do espiritualismo tende a exaltar o ser humano ao invés de Deus, o nosso Criador. Mas que essa possa ser o nosso sentimento, esse possa ser o nosso sentimento nesta manhã. De olhar a Deus com um espírito de humildade, de submissão, reconhecendo nossa pequenez e quão grande o Senhor é. Vamos agora para Deuteronômio. Esse mesmo entendimento. Deuteronômio 29, 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Aqui nós vimos um limite claro de que existe uma verdade revelada a nós e que nós podemos ter acesso a ela, pertencem a nós. Glória a Deus, e por isso estamos estudando nessa manhã. Mas existem coisas encobertas, e essas coisas encobertas pertencem a Deus. Que não possamos cair na tentação de pisar em terreno proibido, de avançar, como a gente leu ontem no texto, em olhar para dentro da arca, algo que Deus não nos permitiu. E vamos para Êxodo, voltar um pouquinho, Êxodo 3, vai corroborar mais ainda com essa ideia. Êxodo 3:5. Olha o que Deus disse a Moisés e diz a nós hoje. E disse: não te achegues para cá, tire os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, irmãos, é por isso que nós temos que estar em humildade na presença de Deus ao abordarmos esse tema. Porque Deus é um Deus santo. E nós precisamos ter respeito e reverência diante desse Deus. E tirar nossas sandálias, tirar nosso eu, despir da nosso orgulho, presunção, conhecimentos preconcebidos, como nós falamos ontem, anteontem. Precisamos nos despir como crianças, nos achegar a Cristo. Então, o irmão White fala assim: a relação que Deus oferece de si mesmo em sua palavra é para ser estudada. Mas, além disso, não vamos conseguir penetrar. Esse não é um problema cuja solução foi confiada a nós. O ser humano finito não deve tentar interpretar a Deus. Ninguém deve alimentar a especulação a respeito da natureza divina. Nesse assunto, o silêncio é eloquência. O onisciente está acima de qualquer discussão. Irmãos, quando nós percebemos o perigo de adentrar nisso, nós precisamos tremer e temer, como a irmã White fala em outros textos. E não tentar interpretar aquilo que não nos foi revelado. Não compete a nós não temos essa capacidade, será em vão e inútil qualquer articulação humana. Porque, irmão, se nós não estamos satisfeitos com aquilo que está revelado, o ser humano começa a usar o seu raciocínio, vamos dizer assim, temperado ou influenciado pela natureza carnal, pelos nossos apetites e paixões, e começa a criar fábulas e vãs filosofias e sutilezas. Então, que nós possamos confiar e crer e nos apegar apenas àquilo que está revelado. Que isso é segurança para nós, e não cair nessa tentação do inimigo. Então, olha o perigo do panteísmo. Ninguém vos leve com artifício a crença de que Deus é uma essência que impregna a natureza. Já vimos claramente sobre isso ontem. Então, continuando, tal ideia é um capcioso engano. Estejam todos precavidos contra essas suposições. Vestidas com belas roupagens, essas teorias sutis preparam o caminho para erros maiores, que uma vez aceitos,
levarão até mesmo crentes conscientes na verdade a se desviarem de sua firmeza para falsas doutrinas. Então, irmãos, por que estamos estudando isso? Vou repetir mais uma vez. O inimigo introduz, através da sutileza, enganos. Como diz aqui, vestidos de belas roupagens. Nunca vamos esperar, irmãos, algo explícito, escancarado, mas vai ser embrulhado num belo papel de presente, mas que são erros fatais, como a gente viu ontem, heresias letais. E prestemos atenção nessa fase que eu grifei aqui, né, a segunda. Essas teorias sutis preparam o caminho para erros maiores. Então, agora, nesse momento, nós vamos ver os resultados desse erro e as formas como eles têm sido apresentadas hoje. Né? Então, preparam o caminho, infelizmente, para erros maiores. Então, conceitos panteístas e seus resultados. Então, agora nós vamos ver algumas afirmações que são baseadas em todo o nosso estudo até aqui. Então, se você não estudou, né, não pôde assistir ontem, amanhã, outro dia, você pare um tempo, leia os slides, né, que eu enviei, acho que a maioria das pessoas teve acesso, e depois, quando sair também no YouTube, é necessário que a gente tenha esse estudo continuado. Então, todas essas frases são baseadas no que nós já vimos, nos textos que nós já vimos, os irmãos vão perceber isso. Então, o conceito que já vimos, interpretação espiritualista de Deus e Jesus. Deus é uma energia vital que tudo penetra. Então, agora vamos ver algumas características e seus resultados. Sutileza e sedução, nunca esquecendo isso, que haverá sutileza em uma sedução, né? E agora, o resultado, exaltação da natureza acima de seu Criador. Então, a irmã Ati deixa isso claro, isso aconteceu diversas vezes na história, né, nos enganos de Satanás, e tem se repetido isso. Há uma exaltação à natureza. Desejo por uma experiência espiritual superior através da natureza. Isso aconteceu lá no Éden, quando Satanás tentou a Eva a ter uma experiência espiritual acima daquilo que Deus tinha dado, e ela creu que através de comer aquele fruto, ela teria essa experiência, ou seja, através da natureza. Isso tem se repetido. Outro resultado é crer que Deus está em tudo, inclusive em nós. Nós vamos ver também o que isso implica. Exaltação do eu e anulação de Deus. Então, como ele está em nós, então começa a haver uma exaltação do ser humano, e aí é sutil, mas começa a haver uma anulação, uma diminuição aí de Deus. Só um adendo aqui, irmãos, nesse anterior aqui, que Deus está em tudo, inclusive em nós. Quero deixar claro, irmãos, que na nossa experiência cristã, nós temos o desejo que o Espírito Santo habite em nós. A gente busca, a gente ora pelo derramamento do Espírito Santo, pela chuva serôdia. E a palavra diz que o mistério da piedade é Cristo em nós, né? A esperança da glória. Então, isso aqui não enquadra isso, nós não estamos falando disso, nós precisamos buscar realmente a presença interior do Espírito Santo, né? Cristo em nós, através da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Contudo, essa experiência de Cristo em nós, o Espírito Santo habitando em nós, ela vem através da entrega da vontade. Nós entendemos que nós somos uma pessoa, que nós fomos separados de Deus pelo pecado, e que nós necessitamos, e aí a gente vai falar mais na frente sobre a justificação pela fé, de como é que isso se processa, né? Que nós necessitamos entregar nossa vontade, ou seja, o nosso consentimento, para que Cristo habite em nós. Mas neste caso, não. Acredita-se que já existe em nós algo anterior,
Deus já está em nós e que ele precisa apenas ser, vamos dizer assim, permitido que ele aflore. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, só deixando claro essa diferença, né? Claro que nós precisamos crer que Cristo vai habitar em nós. E como há uma exaltação do eu, como vimos aqui nesse seguinte, por haver essa exaltação do eu, a pessoa começa a acreditar que ela pode se salvar por si mesma, desenvolvendo esse Deus ou essa bondade que há dentro de si. E por isso há uma anulação da expiação de Cristo. Isso é muito grave, irmãos. Nós vamos perceber que isso é um resultado inevitável. Há uma anulação de Cristo. A pessoa começa a não depender mais da mediação de Cristo. Ela usa outras formas para chegar a Deus, através da natureza ou de exercícios espirituais que a fazem, né, vamos dizer assim, evoluir espiritualmente aquilo que já existe dentro. Outra característica e resultado, há uma exaltação, uma agitação ou uma excitação dos sentidos. Então, vamos perceber que isso também é muito presente, foi presente na Alfa, foi presente naquele período após 1844, que a irmã White combateu ali, ou seja, manifestações fanáticas que exaltam, que agitam os sentidos, ou seja, a dependência de uma experiência sensorial, através do que se escuta, através do que se sente, os sentimentos, e essas experiências aí também são presentes. E como, né, o resultado também disso que estou falando, ênfase na experiência em detrimento da obediência. Claro, irmãos, que isso não é escancarado, é sutil, é gradual que se chega a essa conclusão. Ou seja, começa a haver uma ênfase na necessidade daquela experiência e não se enfatiza mais a necessidade da entrega da vontade, da morte do eu, da necessidade da obediência, das reformas e assim por diante. Tudo que está incluído aí no nosso dever e que precisamos também falar sobre isso, né? Mas, felizmente, quando cai-se nesse engano, só se enfatiza a experiência espiritual. Então, eu vou trazer aqui a lógica panteísta, como eu falei, baseada em tudo que já estudamos, e vai ficar claro aqui. Opa! Então, vamos primeiro por essa premissa. Deus está em mim. Percebemos, então, que se a pessoa acredita que existe uma energia que permeia tudo, e também essa energia ou essa vida de Deus, ou como, né, existem várias nomenclaturas, então, resumindo, Deus está em mim. E o que isso leva? Então, leva ao entendimento que basta desenvolver o bem que há em mim. Basta desenvolver, então, a pessoa se torna o seu próprio salvador, ela não precisa, vai se diminuindo a necessidade de Cristo, de Deus, apesar de vir numa roupagem, né, espiritual e que às vezes parece estar pautada na palavra de Deus. Lembremos sempre da sutileza, irmãos. Então, esse entendimento leva a uma necessidade, ou seja, a pessoa começa a precisar de fazer exercícios espirituais para desenvolver o quê? Para desenvolver essa bondade que existe nela. Então, a pessoa começa a acreditar em métodos e formas que nós vamos ver posteriormente, através da oração, através da meditação, através de contemplar a natureza, para que se chegue a Deus, ou para que desenvolva esse lado divino que existe dentro dela, né? A outra ideia lógica, né, que a gente pode, a conclusão lógica que a gente pode chegar através dessa ideia que Deus está na natureza, é de que eu posso ouvir a voz de Deus por ela. Nós vamos ver aqui, mais na frente, a diferença de encontrar lições espirituais na natureza e ouvir a voz de Deus pela natureza.
Então, as pessoas começam a buscar ouvir algo audível mesmo, através de uma planta, através do vento, através de um pássaro, através do trovão, e assim por diante. A pessoa começa a buscar ouvir de forma clara. Isso é muito perigoso, por quê, irmãos? Porque o inimigo se aproveita dessas situações. E ele se reveste de anjo de luz e fala às pessoas, e as pessoas pensam que é Deus, mas na verdade não é. Não pude apresentar aqui nos slides, senão ia ficar muito longo, mas existem várias situações da irmã White em que ela fala que Kellogg ouvia um anjo, ou seja, havia um anjo do inimigo, próprio Satanás, que o orientava. Então, percebe como é um resultado, ou seja, é um caminho que acaba chegando nisso. Que isso é o espiritualismo, é o inimigo se manifestando, né, através de seus enganos e de coisas sobrenaturais, inclusive ouvir a própria voz achando que é de Deus. Outra conclusão lógica é achar que eu ganho vida espiritual em contato com a natureza. Então, se quem já estudou, quem já esteve envolvido ou já estudou religiões pagãs, hinduísmo, budismo, percebe que eles acreditam nisso. Então, algumas pessoas abraçam uma árvore porque pensam que vão ganhar energia, né? Eles chamam de energia, ou vida espiritual abraçando aquela árvore. Então, isso é claramente um panteísmo. Então, nós que temos o conhecimento da verdade e que é nos incentivado, por exemplo, a vida no campo, nós precisamos ter claro de que o campo não nos transforma. Ali é apenas um ambiente que eu posso meditar em Deus e através da contemplação de Cristo Jesus ele vai me transformar. Mas se eu começo a usar a natureza como mediação e acreditar que eu ganho vida contemplando ou tendo contato com aquilo, é muito perigoso. E outro engano muito sutil é também achar que, vamos lá, tem a mensagem de vida no campo e também a reforma de saúde. Então, como eu disse ontem, às vezes a gente se aprofunda na mensagem de saúde, na alimentação, nos remédios naturais, e eu começo a achar que eu não ganho só saúde me alimentando bem. Eu começo a achar que eu ganho vida espiritual, ou que eu ganho justiça através do alimento. Então, eu começo a achar que uma fruta, que eu me alimentando daquilo, eu vou ganhar vida. Irmãos, isso é o mesmo engano que Satanás fez ali com Eva. Como é que você vai ganhar vida? Olha o que o irmão White fala. Se Deus é uma essência que permeia toda a natureza, habita por conseguinte em todos os homens. E para atingir a santidade, um homem não tem senão que desenvolver o poder que está dentro dele mesmo. A irmã White não está defendendo essa teoria, viu, irmãos? A irmã White está combatendo e ela está falando que a conclusão, você lê no contexto, a conclusão dessas teorias panteístas, que nós vimos ontem e estamos apresentando agora também, é achar que você, para atingir a santidade, você só precisa desenvolver o poder que está dentro, né? Olha o que mais ela fala. Fui instruída de que estavam desviando pessoas, apresentando teorias especulativas relativamente a Deus. Então, ela está falando dos enganos em relação ao panteísmo. Os ensinos ímpios são seguidos de práticas pecaminosas. Então, irmãos, a gente vai apresentar agora métodos e formas que nós não podemos achar nunca que são coisas inofensivas, que não há problemas nenhum. Não, são práticas pecaminosas. São a sedutora isca empregada pelo pai da mentira e resultam na impenitência da impureza que satisfaz consigo mesmo. Então, perceba, o que o inimigo usa como isca não são as teorias estão ali por detrás, elas estão por dentro, né, do pacote.
mas ele reveste isso de práticas de uma forma sedutora. Então, essas práticas, elas são a isca, elas são aquilo que atrai, aquilo que chama a atenção, infelizmente, e que parece bom, parece a verdade, mas infelizmente não é. Então, aqui é uma conclusão, claro, né? O inimigo não tem limites para a forma de enganar. Vamos lembrar daquilo que nós vimos ontem, que ele tem enganos adaptáveis a nós. Então, seus métodos são adaptados. Então, não esperemos, irmãos, eu até coloquei aqui, não vamos esperar aquela mesmo engano, daquela mesma forma, a apresentação do engano, o comportamento, a manifestação, é disso que eu estou falando. E aqui eu trago um exemplo da hipnose, que eu falei no primeiro dia. Quando eu entrei na psicologia, que eu li o Espírito de Profecia, lá em Mente, Caráter e Personalidade, eu rejeitei a hipnose. Não, eu não posso acreditar em nada disso. E assim, durante o curso, não, hipnose não. Nada que estiver relacionado com isso. Mas o que o inimigo faz? Ele muda um pouco, ele traz um outro nome, ele apresenta de uma forma mais sutil. E isso aconteceu comigo no curso. E eu comecei a enveredar por um caminho que no final eu descobri que era a mesma coisa da hipnose. Graças a Deus, saí desse engano. Então, que é uma hipnose disfarçada, a gente vai ver mais à frente do que se trata. Então, vamos ver agora quais são os enganos, ou seja, os enganos atualizados que o inimigo apresenta, que é o mesmo panteísmo, o mesmo espiritualismo, mas com uma outra nomenclatura. Então, agora vamos falar um pouco sobre a Sala 57, em que eu quero primeiro ressaltar que percebam que essas iniciativas, elas quando surgem, elas falam que um objetivo é buscar a descida do Espírito Santo. E a gente vê isso como louvável, não vamos buscar a descida do Espírito Santo. Mas qual é a forma que tem se buscado essa descida do Espírito Santo? Então, ali, de uma forma sutil, agradável, encantadora, são apresentadas teorias espiritualistas. E a gente percebe isso tanto nas frases, nas mensagens que são colocadas ali, assim como nos métodos. Então, a forma de se orar é diferente do que é apresentado na Bíblia, do que a gente comumente conhecia. Então, a gente vai perceber que todas essas formas de culto, de adoração, elas já existiam. Não foi a Sala 57 que criou, e que foram trazidas do erro aqui para o nosso meio, para dentro do povo de Deus. Então, uma oração contemplativa, visualização. Então, a pessoa começa a orar e dizer assim, imagine que você está e tal, e sinta, perceba como estimula os sentidos, as emoções. E isso começa a adentrar num campo espiritual muito perigoso, porque a pessoa começa a crer nas experiências e o inimigo se utiliza disso. E como é que se apresenta o conceito panteísta? Então, foi até perguntado ontem, né? E eu trouxe aqui esse símbolo da Sala 57 para ver como isso é bem presente, né? E é muito falado lá. Então, eles dizem, eu amo você, preciso de você para ser feliz. Por quê? Vamos lá. Você é parte visível de Deus. Vocês conseguem perceber claramente aqui o panteísmo? Então, se você acredita que existe uma energia que penetra todas as coisas, essa energia de Deus está em mim e eu sou uma parte visível de Deus. E aí diz assim, creio mais em Deus porque você existe. Irmãos, a nossa base de fé, de crença, não pode ser outra pessoa, mas apenas a palavra de Deus. Então, aqui está a base da heresia, em que, vamos dizer assim, sustenta todos esses métodos que nós vamos ver agora, que estão na Sala 57 também. E também estão
nesse programa que se chama Momentos a Sós com Cristo. Esse programa, como foi dito ontem, está, por uma irmã, né, está em todo o Brasil, né, está sendo promovido nas igrejas, pela organização, felizmente, e muitas pessoas têm participado desses encontros, que são como se fossem retiros, né, congressos, em que a pessoa entra numa imersão ali, e ali é ensinado métodos e formas, e cria-se esse desejo nas pessoas por essa experiência espiritual superior, né? Todos esses conceitos estão relacionados com o conceito de formação espiritual, que isso também já existe dentro de outras religiões, e agora está chegando a nós. Então, o que é ensinado lá na sala 57, também no Momento a Sós com Deus? Como eu disse, a oração contemplativa. Então, o que é a oração contemplativa? É ensinado-se a um esvaziar da mente. Eles não falam essa expressão, mas a gente percebe. Então, você vai entrar num deserto, e ali você vai conversar com Deus, né? E, irmãos, uma ressalva, antes de eu continuar explicando sobre isso. De qual é a origem da oração contemplativa? Você sabe? A oração contemplativa vem de origem católica, que os padres foram desenvolvendo durante o tempo, e foi muito usada e, vamos dizer assim, disseminada através dos jesuítas. Então, os exercícios espirituais de Inácio de Loyola está incluso a oração contemplativa. E a oração centrante é uma derivada da oração contemplativa. Então, a oração centrante é como se fosse uma atualização, ela diz que você tem que focar ali sua mente, na tua experiência ali, agora, e você, nisso você não vai pedir nem agradecer, e assim vai se desenvolvendo uma oração espiritualista. E muitas vezes nessa oração você se utiliza de elementos externos, então eu acredito que Jesus está sentado ali, e aí eu começo a espiritualizar aquela cadeira, ou aquele local em que eu preciso orar, e assim começa a se desenvolver uma espiritualização. Junto com a oração, né, esse conceito equivocado da oração, também é ensinado uma forma de meditação. Então, a palavra de Deus fala que nós precisamos meditar na palavra, meditar na lei do Senhor, nas obras de Deus, mas começa-se uma meditação diferente. E essa meditação está incluído aí a visualização. Todas essas técnicas, elas vêm também de Inácio de Loyola, e se você for pesquisar a fundo, são as mesmas práticas orientais, de meditação, de esvaziar a mente, de visualizar algo, e preste atenção como isso acontece. Então, a pessoa diz assim, imagine isso, agora visualize tal coisa, e isso, assim, as pessoas têm adentrado nesse engano da meditação. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias revestidas de trajes de luz apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. A mais sedutora influência serão exercidas. Mentes serão hipnotizadas. Então, irmãos, esse é um hipnotismo disfarçado. A gente não pode pensar assim, porque é agradável. Ah, não, mas está meditando em coisas da Bíblia. Mas percebe que há uma repetição, há uma sugestão, há uma excitação dos sentimentos, dos sentidos, e isso leva ao quê? A hipnose, a um controle, a uma abertura da sua mente para um campo espiritual, para o inimigo adentrar. Então é muito perigoso, né? Qualquer pessoa que já esteve dentro desse campo sabe que é muito perigoso você abrir a porta para o inimigo adentrar, mesmo que seja, vamos dizer assim,
nome de Deus. Não, eu estou meditando aqui na palavra, mas aí o inimigo começa a sugestionar, porque a pessoa começa a ouvir a voz interior, a dar brechas a sugestões através dos sentidos, e isso é uma porta aberta para o inimigo, como fala aqui, né, vestido em traje de luz, ou seja, um anjo de luz ali pode até aparecer nesses momentos. Como eu disse, todos esses conceitos estão dentro da formação espiritual. A formação espiritual já existe dentro do catolicismo, já existe nas outras igrejas, e infelizmente tem adeitado dentro da igreja adventista. Então, eu pesquisei ali um site adventista, né, e que está em inglês, mas você pode colocar para traduzir, em que pastores da nossa igreja, infelizmente, pastores, né, importantes, doutores, né, de escolas, de faculdades, como da Andrews, fala que a gente está atrasado nisso. Inclusive, eles falam que é dado muita ênfase à doutrina e pouca ênfase na experiência espiritual. Eu vou apresentar agora poucas, né, exemplos aqui. Então, esse pastor aqui, ele é diretor, né, do Adventista, ou seja, de um ministério da igreja. Ele fala aqui, ó, cujo trabalho o coloca em contato com líderes de outras denominações. Diz que a igreja adventista não está sozinha em buscar por formação espiritual mais profunda entre os membros. Aí, o que ele fala dessa formação? A formação espiritual assume várias formas. Perceba aqui o que a gente já estudou. Existem disciplinas de devoção, meditação, oração, escuta. Que escuta, irmãos? Que escuta? Escuta de Deus, no entendimento deles, né? E assim por diante. Explica esse pastor, né? Não sei pronunciar o nome dele. E ele continua dizendo, é uma disciplina que pode ser entendida por meio da assistência de uma pessoa treinada, ou seja, alguém vai conduzir essa formação, para ajudar as pessoas a crescerem dessa maneira. Mas ele diz, é principalmente crescer mais e mais sintonizado com o movimento de Deus em minha vida aqui e agora. Irmãos, essa expressão a gente vê claramente como espiritualista. O movimento de Deus em minha vida aqui e agora. Que movimento de Deus é esse? O movimento do cosmo, a energia de Deus. Essa expressão aqui agora é uma expressão existencialista que também é usada muito na psicologia. Outro pastor, né, da igreja, ele fala que ele diz várias coisas e ele termina dizendo assim, desenvolvendo o potencial que Deus colocou dentro de você. Não é tudo que já vimos? E se você quiser ver mais declarações, né, eu peguei as mais fortes, eu vou deixar os slides e aqui está o link sobre isso. Então, irmãos, infelizmente, isso vem desde os Estados Unidos, e isso tem sido apresentado nesse programa de Momentos a Sós com Deus, também na Sala 57. E por que nós estamos falando disso? Porque talvez você não assista a Sala 57, você não vá nesses retiros, você desconfie, mas em mensagens, em literatura, pode vir apresentar esses mesmos enganos. Nós precisamos fugir dessas coisas. Agora, irmãos, como eu disse ontem, o inimigo, ele não preparou enganos apenas para a ala liberal da igreja. Ele preparou enganos também para nós que somos da ala mais conservadora, que acreditamos na verdade presente, que estudamos o Espírito de Profecia. E agora nós vamos ver um tópico que me entristece muito ter que falar disso, mas é necessário falar, que é o panteísmo na justiça pela fé. Então, a justificação pela fé, a justiça pela fé é uma mensagem importante, uma verdade que, estudando ela é pura, verdadeira, mas que o inimigo infiltrou ali o panteísmo dentro dela, infelizmente. Então, primeiro eu quero ressaltar, irmãos, que essa mensagem é uma mensagem de Deus. Ela precisa ser estudada. O intuito dessa mensagem aqui não é que nós evitemos de estudar a mensagem da justificação pela fé,
que nós tememos estudá-la, mas que nós possamos ter uma consciência individual, uma percepção aguçada para discernir o erro da verdade. Então, o irmão White fala em relação a essa mensagem: em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner, né, e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com um alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Se o inimigo sabe disso, se ele sabe que essa mensagem tem um poder, se ele sabe que essa mensagem vai terminar a obra, ele não prepararia um engano para misturar, para impedir que o povo se prepare, para impedir que essa mensagem nos prepare e prepare o mundo para o fim, irmãos. A gente não pode subestimar o inimigo. Lembremos do exemplo de Paulo ao gerar aquele espírito imundo daquela mulher adivinhadora, né, que lemos no primeiro dia, e que a irmã White fala lá em Atos dos Apóstolos que o intuito de Satanás era justamente descredibilizar a mensagem verdadeira, descredibilizar os mensageiros do Senhor, ali no caso Paulo. E da mesma forma ele fez aqui com a mensagem da justificação pela fé. Ele, ao misturar o erro com a verdade, o que acontece com muitos? Irmãos, aconteceu comigo. Não vou ler livro de Wagner de Jones, porque vai que tem panteísmo ali. E as pessoas ficam com medo. E acaba que impede de você escutar e receber essa mensagem preciosa e ser transformada por ela. Então, o intuito aqui, eu volto a falar, não é descredibilizar e diminuir a mensagem. Irmãos, nós precisamos estudar. Nós precisamos viver essa mensagem para que seja proclamada. Mas nós precisamos ter em mente isso, que infelizmente houve uma deturpação, uma mistura da verdade. E para deixar bem claro, irmãos, que eu não estou falando contra a verdade, que nós não possamos alimentar na nossa mente de que, a irmã veio aqui falar contra a mensagem da justificação pela fé. Jamais. Essa mensagem é maravilhosa. Tanto que eu faço leitura dos livros de Wagner Jones, né, sempre, como nós vimos aqui, comparando com a Bíblia e Profecia. A irmã White, ela recomendou muitas vezes a mensagem desses homens, mas a gente vai ver que foi até um período, né? Então, a gente pode recomendar este livro, né, Vivendo pela Fé, Estudo sobre Fé. Fizemos a compra agora recente, chegou essa semana, do Pacto Eterno, né, lá dos missionários, lá, inclusive o Emanuel Felipe explica um pouco sobre essa questão, num vídeo que ele lançou recentemente, do panteísmo ali, que nesse livro não tem. Então, é interessante também averiguarmos isso. Então, infelizmente, irmãos, um homem que foi muito usado por Deus caiu. Então, nós vamos ver aqui a queda de Wagner. Jones também, a irmã White fala, mas nós vamos focar em Wagner, porque ele é o que tem declarações panteístas nos seus artigos e pregações e livros, né? Então, aqui é só para nós averiguarmos que, de fato, ele caiu, infelizmente. Isso deve ser um alerta para nós hoje, porque se um homem que foi tão usado por Deus caiu, nós também, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, não estamos suscetíveis também. Então, durante a Conferência Geral de 1901, o Senhor advertiu-me contra sentimentos que estavam sendo reunidos e então mantidos pelos irmãos Prescott e Wagner. Foi-me dada a instrução de que esses sentimentos recebidos foram como fermento colocado na farinha. Vamos prestar atenção aqui no que ela diz. Muitas mentes receberam. As ideias de alguns a respeito de uma grande experiência chamada suposta santificação têm sido o alfa. Olha como ela coloca essas ideias que o Wagner, dentro do que Kellogg pregava, né? O alfa.
de uma série de enganos que enganará e arruinará as almas daqueles que a recebem. Por causa de algumas expressões exageradas frequentemente usadas pelo irmão E.J. Wagner na conferência, fui levada a proferir palavras destinadas a neutralizar sua influência. E aí, nessa mesma carta, ela diz: os pastores Wagner e Prestes estão fora do caminho. Por quê? Porque eles estavam apresentando a justificação pela fé, infelizmente misturada com ideias panteístas. Ela fala também em outra carta: as teorias sustentadas por Elliot Wagner, né, eram de natureza semelhante àquelas que havíamos encontrado e repreendido em vários lugares onde encontramos movimentos fanáticos após a passagem do tempo em 1844. A mesma relação que ela faz com Kellogg, né? O Dr. Wagner estava, então, se afastando da fé, na doutrina que sustentava a respeito das afinidades espirituais. Então, é uma outra doutrina, mas que está relacionada também com o panteísmo, em que o Wagner acreditava em afinidades espirituais, ou seja, acreditar que existe uma pessoa para você casar, que existe uma afinidade, é como se fosse uma espécie de alma gêmea, e ele acreditou nisso, infelizmente, também. Então, agora nós vamos ver as declarações do próprio Wagner, em que ele apresenta, infelizmente, o panteísmo, e vocês vão ver claramente como isso está relacionado com todos os conceitos que já vimos. Então, essa declaração dele foi em 1897. Nós não sabemos, irmãos, em que momento específico ele adicionou o panteísmo à justificação pela fé. Então, o intuito aqui não é dizer assim, olha, de tal ano para frente não leia mais, mas que nós tenhamos cuidado a partir de um período. E por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, a apostasia ômega, ou a apostasia alfa, a crise do panteísmo, foi em 1903 com Live em Tempo, então, só a partir daí eu não vou ler o Wagner. Contudo, a gente vê que já existiam declarações dele antes disso. Inclusive, essa é a primeira que se encontra registrada na conferência, né, de 1897. Então, percebo aqui como ele já estava nesse gama. Ele sustenta todas as coisas, falando sobre Deus, porque ele está nelas. Ele é a coesão até mesmo para a natureza inanimada. É a presença pessoal e poderosa de Deus que mantém as montanhas unidas e as pedras que se desintegram em pedaços. Olha que mais uma vez ele dizendo, porque Deus está lá com o seu poder pessoal. Então, a gente vê claramente aqui, ele vai desenvolver essa mesma ideia no decorrer do texto, e no final ele diz assim, agora reconhecemos que ele está em nós, que somos como grama e plantas, e reconhecemos isso tão verdadeiramente como a própria grama o faz. Então, a gente vai perceber aqui o erro de Wagner, ao nos comparar com as coisas criadas, como aqui falando da grama, da erva, é que a erva, as plantas, elas não têm livre-arbítrio, elas não têm vontade. E olha como ele coloca como se eles escolhessem. Então, esse poder de Deus levará a fazer exatamente a mesma escolha certa que a grama, a raiz e a árvore, ou escolher o que é necessário para eles. Não, eles não têm escolha. Eles estão corrompidos também pelo pecado. A gente vai ver mais à frente sobre isso. Então, infelizmente, aqui está claro, mais uma declaração dele. Devemos aprender esta verdade, contemplar Deus nas coisas que ele fez. Assim devemos contemplar Deus em nós. Então, nós vamos ver mais à frente a diferença do contemplar a natureza de forma correta, qual deve ser o nosso tipo de contemplar a natureza, e esse contemplar que já está incluído o panteísmo. Porque olha a conclusão que ele faz, contemplar Deus em nós. Outra declaração, percebe aqui os anos, 1897, a próxima 1898. Deus deu pão aos filhos de Israel para que eles pudessem saber que o homem vive pela palavra de Deus. Então, aqui ele está comentando sobre o maná. E olha aqui aquela conclusão lógica que eu disse anteriormente.
Comida e bebida são, portanto, projetadas para nos trazer salvação. Como assim, irmãos? Como é que eu vou ter salvação por uma comida e uma bebida? Não apenas ilustram a salvação, ele falando, porque a irmã White usa os elementos da natureza para ilustrar a salvação, mas ele diz que não apenas para ilustrar, mas se a aceitarmos como dádivas de Deus, isto é, como meios pelos quais transmite sua própria vida a nós, obteremos justiça comendo e bebendo. Olha que me engano, Satanás. Olha como nós que aceitamos a reforma de saúde podemos ser enredados por esse engodo aqui. E eu começo a acreditar que comendo um alimento saudável, eu vou ter vida espiritual, eu vou ganhar a vida de Deus. Isso vai me dar justiça. Irmãos, isso é um engano. Aí ele termina a dizer, pois é por esse meio que obtemos vida, e o cristão tem apenas uma vida, a saber, uma vida justa. Ou seja, você vai ganhar justiça através do alimento. Não aceite esses enganos, irmãos. Mais uma declaração dele, claramente panteísta. Graças ao Senhor que o rio de Deus está cheio de água e nunca seca. Está falando sobre o rio da vida, né? Ele está falando. Ele está sempre correndo. Você não vê? A chuva desce do céu, filtra-se do rio de Deus. Ele começa a dizer que essa água espiritual que a Bíblia, o Espírito de Profecia fala que deve purificar nossa alma, está na chuva. Então, quer dizer que se eu tomar banho de chuva, eu vou ganhar justiça, irmãos? Eu vou ganhar um caráter santo? Olha o que mais que ele diz. Você e eu bebemos da rocha e nos esquecemos de Deus, a rocha. Temos bebido da vida de Deus durante toda a nossa vida. Como assim? E não sabíamos disso. Somos tão maus quanto os israelitas. Eles ficaram 40 anos, e ele tem toda uma articulação, irmãos, que devemos ter cuidado. Vamos agora para a parte grifada. A água espiritual tornará um homem espiritual quando ele a tomar como tal, pois é a vida de Deus. Então, a pessoa começa a acreditar que qualquer água que ela tomar é a água vinda do rio da vida, proveniente da chuva, proveniente de uma fonte, uma água. E aí, o que o Wagner está ensinando aqui? Uma heresia. Ah, então se eu crer que aquela água tem a vida de Deus, eu vou receber vida de Deus? Irmãos, qual é a diferença dos irmãos pentecostais que ensinam a ungir um copo de água? Não há diferença. É o mesmo engano. Olha o que mais ele diz. Os israelitas não o tomaram pela fé e morreram. Tomemos um gole de água aqui, água viva. Ele está falando de água literal, irmãos. Ele não está falando do simbolismo. Ele está falando literal. Olha aqui mais embaixo. O homem, na próxima parte grifada, pode obter justiça ao tomar banho, quando ele sabe de onde a água vem e reconhece a fonte. Irmãos, é um engano sutil. Então, na doutrina da justificação pela fé, nós entendemos que nós somos salvos, justificados pela fé. É necessário ter fé. E o Wagner Jones explicou muito sobre a fé nos seus livros, nesses livros aqui, né? Sobre fé, vivendo pela fé. Mas ele começa a colocar que nós temos que crer, que ter fé, que há uma vida espiritual em algo inanimado, na natureza, num alimento, numa água. Não, irmãos, não podemos cair nesse engano. Então, como é que isso se adentrou? Como é que a gente percebe que isso se adentra de forma sutil? A mistura do erro com a verdade. Então, através da doutrina, do conhecimento, do poder da palavra. De fato, irmãos, o poder da palavra, quando nós entendemos que a palavra de Deus tem poder, é algo magnífico. E aumenta a nossa fé, nos conecta a Deus, porque a palavra de Deus é Cristo Jesus. E é uma verdade. E o Wagner fala, né, em Vivendo pela Fé, que essa palavra criadora é o poder do evangelho. O poder da redenção é o poder da criação, pois redenção é criação.
Então, aqui é uma frase verdadeira e a gente consegue perceber esse mesmo princípio no Espírito de Profecia. Por isso que tudo que estudarmos, irmãos, nós precisamos comparar com a Bíblia e com o Espírito de Profecia. Então, está correto. A palavra de Deus, ela tem poder e nós podemos ver isso na criação. Quando Deus disse haja luz e houve luz, esse mesmo poder pode ser criado em nosso coração, em espantar as trevas. Percebe? Então, por isso que o salmista fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque é o mesmo poder, não um poder menor para nos regenerar. É o mesmo poder. Só que, ao refletir sobre isso, e ao refletir-se na criação, na natureza, como esse poder age na natureza, muitos começam a achar que esse poder criador, existe um poder que justifica se eu entrar em contato com ele. Que em contato, então, começa a haver não uma comparação, mas algo literal, vamos dizer assim, desse poder. Então, esse está o perigo. Então, a gente vai ver isso em relação a contemplar a natureza, que muitas pessoas contemplam a natureza buscando entender esse poder, mas não só entender, mas ter esse poder através da contemplação. Então, vamos lá. Olha o que a irmã White fala no livro Educação. O grande mestre punha seus ouvintes em contato com a natureza, Jesus, está falando de Jesus, né? A fim de ouvirem a voz que fala a todas as coisas criadas. E quando o coração deles se sensibilizava e o espírito se achava numa disposição de receptividade, ele os ajudava a interpretar os ensinos espirituais das cenas sobre que repousava seu olhar. O que Jesus está falando aqui? Ele usava a natureza para exemplificar, para tirar lições, para comparar o que acontece espiritualmente conosco. Nós vamos perceber isso claramente nos textos a seguir. As parábolas, por meio de que gostava de ensinar lições da verdade, mostra quão aberto se achava seu espírito às influências da natureza. Que influência da natureza? Da percepção ali das lições, irmãos. Não é influência de um poder, de uma energia. Vocês vão perceber isso. E como ele se deleitava em tirar os ensinos espirituais do ambiente da vida diária. Então, ele não tirava só da natureza, ele tirava da vida diária também. A gente percebe isso nas parábolas. E esse ensino aqui está em consonância em nós compararmos o poder da redenção com o da criação. Mas, ao adentrarmos mais nisso, pode-se cair no engano. Por quê? Vamos ver aqui outros textos. Agora, irmãos, esses textos é para comprovar que todas as vezes que a irmã White usa as expressões que ela fala sobre nós contemplarmos a obra da criação, é num sentido de comparação e de tirarmos lições espirituais, e não literal, né, como houvesse um poder na criação que nós adquirimos, né? Então, aqui também no livro Educação, que todas as coisas visíveis se tornem para elas os intérpretes da invisível, e todos os acontecimentos da vida sejam os meios para o ensino divino. Então, é uma forma de nos ensinar, né? Um intérprete. Olha a palavra que ela usa aqui, como uma palavra de comparação. Semelhantemente às coisas naturais, dá-se com a semeadura das coisas espirituais. Provém de Deus o poder que só é capaz de produzir a vida. Então, é uma comparação. Será que nós podemos obter vida espiritual da natureza? Já vimos que não. Mas podemos pegar esse texto de educação, que está no mesmo contexto, viu, irmão, dessas outras citações que falam que é uma comparação. Deixam claro que é uma comparação. E podemos achar, não, ela está dizendo aqui que eu posso ter vida comendo ou tendo contato. Será que é isso mesmo? Vamos ler. É a palavra de Deus, comunicação de sua vida. Amém, irmãos? A palavra de Deus é a comunicação de sua vida. Ela pode criar em nós um novo coração, o que dá vida à semente. E daquela vida nos tornamos participantes, comendo o grão. Mas aqui ela está falando da vida que nós ganhamos
física, da saúde física. Agora que ele fala, Deus deseja que possamos discernir isso. Deseja que mesmo ao recebermos nosso pão cotidiano, possamos reconhecer seu poder e sejamos levados a uma associação mais íntima com ele. A afirmação aqui, irmãos, não quer dizer que ao eu comer um pão, eu vou receber vida espiritual daquele pão. Ele quer dizer o seguinte, assim como quando você come um alimento, você recebe vida física e saúde física, ao discernir isso, semelhantemente, vamos dizer assim, nós recebemos, se nós reconhecermos isso, que semelhantemente nós vamos receber em intimidade com ele, comendo o pão, que é a palavra de Deus, pão espiritual. Olha o que mais ela fala. Pelas obras da natureza, os mais profundos e ternos laços terrestres que pode imaginar o coração humano, procurou ele revelar-nos a nós. No entanto, essas coisas só muito imperfeitamente representam seu amor. São muito imperfeitas. Então, irmãos, claro que a natureza é uma representação, mas nós não podemos esquecer que ela está contaminada pelo pecado, então elas representam de forma imperfeita. Então nós não podemos usar como base as manifestações da natureza. Elas nos ajudam, mas elas devem estar pautadas na palavra de Deus. Toda a nossa confirmação, toda a nossa experiência deve estar pautada na palavra de Deus. Então, distorção da palavra. Então, assim como vimos aqui anteriormente, podemos pegar um texto de profecia, podemos pegar um texto e distorcer e achar que está falando uma coisa que não está. E como é que nós sabemos que não está falando aquilo? Como é que eu sei que não está falando aquilo que o texto estava aparentemente dizendo? Ou que talvez eu poderia querer que ele estivesse dizendo? Porque nós temos textos e textos que falam o contrário, como nós lemos ontem. Então, vamos lá. Olha o que a irmã White fala. Para mim, parece estranho que alguns que estão há muito tempo na obra de Deus não consigam discernir o caráter do ensino do Live Tempo em relação a Deus. Por todo o livro, há passagens das Escrituras. Então, não é porque se usa as Escrituras que está correto. Eu preciso averiguar, irmãos, tudo que a Escritura fala sobre aquilo. Se há uma declaração controversa, nós precisamos ir para o que está claro. E nós temos textos claros falando que nós não devemos interpretar dessa maneira a natureza. Essas escrituras são trazidas de tal forma que o erro é feito para parecer verdade. Teorias errôneas são apresentadas de uma forma tão agradável que, a menos que se tome cuidado, muitos serão enganados. Mais uma vez, essa mesma ideia. Os claros ensinos da palavra de Deus não devem ser tão espiritualizados que a realidade se perca de vista. Não forceis o sentido de sentenças bíblicas no esforço de produzir qualquer coisa de singular, a fim de comprazer a fantasia. Então, muitas vezes, irmãos, ao invés da gente ir a Deus, procurando conhecer a vontade de Deus, nós já vamos com ideias concebidas e a gente põe as nossas ideias e quer forçar o texto a falar a nossa ideia. Então, não é assim que a gente interpreta a Bíblia. E nem o Espírito de Profecia. A gente precisa entender o que Deus queria falar ali. E não o que parece mais agradável, mais, vamos dizer assim, parecido com aquilo que eu penso. Que todos tenham em mente que as declarações de meus livros podem ser retiradas de seu contexto e colocadas em tal conexão que pareça que os sentimentos em Live Temple são sustentados pelas próprias palavras da irmã White. Então, da mesma forma pode acontecer com a justificação pela fé. Então, começa a se misturar panteísmo e começa a se utilizar os próprios textos da irmã White, como eu falei aqui do livro Educação. Mas quando a gente lê todo o contexto, a irmã White não quer dizer aquilo. Quando a gente lê tudo que a irmã White fala sobre Deus na natureza, a gente vê que ela não quis dizer aquilo, porque ela não pode se contradizer. Porque senão o espírito ia entrar em contradição, né? A quem inspirou. Então, precisamos
aceitar tudo que está escrito sobre aquilo. Irmãos, eu faço um apelo, tudo que viemos a estudar, não só sobre esse assunto, que nós possamos averiguar o que a palavra de Deus diz, que nós possamos averiguar o que o Espírito de Profecia diz, nos questionar, não ficarmos satisfeitos apenas com uma declaração. Então, a conclusão do nosso estudo. A ideia de que basta desenvolver o bem que por natureza existe no homem é um erro fatal. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A única senda que conduz a Deus é Cristo. Diz ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele, ou senão por mim. Irmãos, quando nós estudamos e nos aprofundamos na justificação pela fé, a gente descobre que somente por Cristo Jesus e sua justiça nós podemos chegar a Deus. Nós podemos receber justiça. Quando começa-se a adicionar elementos que servem como mediação entre nós e Deus, irmãos, isso é erro, engano do inimigo. Nós não podemos achar que através de um exercício espiritual de meditação, não, eu vou ficar em silêncio para tentar escutar a voz de Deus. Eu preciso passar horas em silêncio, eu preciso passar horas olhando para a natureza, eu preciso tentar ouvir. Irmãos, nós estamos abrindo uma brecha para o inimigo falar conosco. E isso, irmãos, é uma cadeia de enganos. É um engano que vai puxando o outro. E aí eu começo a escutar a voz de Deus. E aí eu começo a ter impressões espirituais. E eu começo a substituir Cristo por essas experiências. E eu começo a confiar em visões e sonhos, sem me questionar se estão de acordo com a palavra. E eu começo a acreditar que milagres, que curas. Não, irmãos, eu não posso aprofundar nisso agora, porque o tempo não nos permite. Mas o inimigo vai usar de todos os enganos para que as pessoas sejam confirmadas ali. Não, é verdade, eu senti, eu vivi. Que não possamos cair nesse erro, irmãos. Que nós possamos olhar somente para Cristo. Que nós possamos confiar apenas nos méritos de Cristo e não em métodos espiritualistas que, infelizmente, o inimigo misturou com a verdade. Mas que, através do Espírito Santo, nós possamos discernir o erro, irmãos. Algumas pobres pessoas que foram fascinadas, agora, irmãos, aqui é um apelo que eu vou fazer. Mesmo que você tenha caído neste engano, ou que você tenha começado a se aventurar, a ser enredado, não perca a esperança. Essa mensagem não é uma mensagem de condenação, de alerta e de salvação pelo poder de Cristo Jesus. Olha o que o Espírito de Profecia fala. Algumas pobres pessoas que foram fascinadas com as eloquentes palavras dos ensinadores do espiritualismo e submeteram-se-lhe à influência, descobrem posteriormente seu caráter mortífero e querem renunciar a ele e fugir-lhe, mas não conseguem. Não é fácil. Por isso que nós não podemos brincar com isso, porque não é fácil se libertar do erro. Mas há uma esperança. Olha aqui, Satanás é segura por seu poder e não as quer deixar libertarem-se. Sabe que são indubitavelmente suas enquanto as tem sob controle especial. Mas que se outra vez se libertarem de seu poder, nunca mais as poderá levar outra vez a crer no espiritualismo e a se colocarem tão diretamente sob seu domínio. Amém, irmãos? Se nós formos, se a pessoa for enganada e for liberta, nunca mais ela vai cair, porque vai ficar claro para ela.
Mas olha aqui, o único meio de essas pobres pessoas se livrarem de Satanás é discernir entre a pura verdade bíblica e as fábulas. E ela vai continuar falando que essas pessoas precisam reconhecer, elas precisam se humilhar e se submeter a Cristo, precisam jejuar e orar. E nós, irmãos, se você porventura não caiu nesse engano, nós precisamos orar e jejuar por essas pessoas, porque há poder, desculpa, porque há poder na intercessão. Então, assim como a irmã White, ela lutou várias vezes pela vida de Kellogg, pela vida de Wagner e de Jones também, que nós não apresentamos aqui, mas também, infelizmente, caiu nesse engano posteriormente. Assim como ela intercedeu, se angustiou, mandou cartas e advertências por amor a eles. Assim, irmãos, como é que nós devemos lidar? Foi feita uma pergunta ontem nos comentários. Como é que, assim, ela dá vontade, a irmã disse assim, dá vontade de sacudir. Como é que eu vou lidar com essas pessoas? Ore, ore a Deus, interceda por essa pessoa, em jejum, tire momentos para estar em jejum por essas pessoas. Estude e peça a Deus discernimento para advertir. Não da sua forma, irmãos. Não da sua forma, mas pelo Espírito Santo. Porque nós podemos afastar mais ainda essas pessoas. A irmã White fala que ela várias vezes mandou cartas, né? Cartas para Kellogg. E ela não repreendia ainda publicamente, inicialmente. Ela mandava cartas e cartas para Kellogg, mandava para alguns pastores e líderes, mas não repreendia publicamente. E ela fala assim, que com muita tristeza ela teve que, em uma das conferências, que já estava claro, que já estava muito desenvolvido, Kellogg já estava em rebelião, rejeitando as administrações, ela precisou fazer uma advertência pública. Ela fala que foi com muita dor que ela fez isso, porque ela amava Kellogg. Kellogg era como um filho para ela. E assim também o Wagner e Jones foram como filhos para ela. Que ela diversas vezes enalteceu a mensagem deles. Diz que o Senhor estava usando-os. Mas, infelizmente, ela teve que também repreendê-los. Porque Deus repreende, disciplina todos quanto ama. Então, essa mensagem de amor e de libertação, e que nós possamos aceitar e sermos instrumentos de Deus para salvar outros que estão nesse engano. Permita que Deus os use. Não entre em discussão, irmãos. Não vamos entrar em discussão. Não vamos tentar convencer com articulação, mas que possamos, pelo poder de Deus e pela evidência do que está escrito, apenas apresentar. Não, como eu falei, tentando impor, condenar e apontar. Nós não estamos apontando pessoas aqui e nem condenando pessoas que possam crer nisso, irmãos, que possam estar nesse engano. Se você, por acaso, se viu enredado, que conseguiu identificar isso na sua vida, louvado seja Deus, essa mensagem é para a sua salvação, é por amor à sua alma. E vamos finalizar agora, então, com uma oração. Uma súplica a Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, ó Senhor, que a tua mão poderosa possa agora recair sobre nós, nos dando luz e discernimento da tua verdade. Eu te suplico, Senhor, porque nós não conseguimos sozinhos, mas eu te suplico que o Senhor possa libertar cada um de nós, que possamos estar nesses enganos. Cremos, Senhor, no teu poder, cremos na tua palavra. E nos ajude a tomar decisões firmes ao lado da tua verdade. Que possamos escolher estar contigo e não sermos enredados pelo inimigo.
São sedutores os seus enganos, ou são sedutores os enganos de Satanás, mas que o Senhor possa quebrar o encanto nas nossas mentes, Pai. Que possamos crer apenas em Cristo Jesus, e que todas essas manifestações, por mais bonitas, encantadoras, todos esses métodos, possam ser lançados por terra na vida de cada um de nós aqui. E que isso não possa atrapalhar de nós compreendermos a tua verdade, vivermos e pregarmos e assim apressarmos a tua vinda. Por favor, Senhor, salva-nos a despeito de nós mesmos. Rogo, Senhor, rogo pelas pessoas que estão caindo nesse engano e que estão pregando, infelizmente alguns talvez estão pregando esses enganos, que possam abrir os olhos antes que seja tarde. Peço tudo isso e agradeço em nome de Jesus. Amém.